Oi, pesquisei no site sudoku.com um artigo, né, da Universidade de São Paulo sobre habilidades de comunicação e interpessoais de nutricionistas, tá? Habilidades interpessoais são aquelas usadas por uma pessoa para interagir adequadamente com as outras. Então, no caso, se eu vou falar com uma pessoa que ela é, digamos, analfabeta, né? Eu não posso falar com palavras difíceis, mais complicadas, assim, de entender. Eu tenho que falar conforme ela vai me entender. Eu tenho que falar com cada paciente, eu tenho que adequar a linguagem dele, né? Que ele tá acostumado. Não adianta eu falar super difícil e ele não entender nada do que eu tô passando pra ele ali em atendimento, né? Ele tem que entender. Eu tenho que saber explicar pra ele da forma dele. Não adianta eu explicar da minha forma e o paciente ficar 2, 3 horas no consultório e sair de lá sem entender nada de como se alimentar, do que ele precisa, do que ele não precisa, se ele tem alguma deficiência de vitamina, alguma coisa, não entender nada porque eu não soube explicar, né? Então tem que falar com clareza, né? Comunicação verbal, né? Que é clareza, saber ouvir. Então não é só eu falar. Eu tenho que saber ouvir do que ele precisa. Se o meu paciente não consegue eu colocar determinados alimentos e ele não conseguir comprar, digamos, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que falar o que o senhor precisa, né? Se ele tem algum problema de saúde, né? Eu tenho que ouvir também e aceitação, né? Não ficar em divergência com o paciente, né? Enquanto ele vai explicando, eu entendo, posso imaginar, algumas palavrinhas assim que ele veja que eu estou interagindo com ele, estou entendendo o que ele tá falando, né? Não que eu estou ignorando o ponto de vista dele, né? Então, são processos de interação no qual a gente pode compartilhar ideias, sentimentos, emoções, podendo influenciar no comportamento dos pacientes e das pessoas em geral, né? Tanto num consultório ou numa rede social que eu tenha para falar abertamente sobre nutrição ou sobre qualquer outro assunto, né? Sobre alimentação e qualquer outro assunto ligado à nutrição, ali, diabetes, sobre o colesterol, sobre intolerância à lactose, né? Que é uma coisa que faz bastante parte da minha rotina, seria a intolerância à lactose. Então, se eu for falar, tem que falar abertamente, né? Aceitar o comportamento das pessoas referente a crenças, história da vida, cultura, respeitar a cultura do paciente, buscar diminuir mal entendido, né? Então, explicar bem para que ele possa me entender. Seria, então, mais a interação com o paciente, né? Com as pessoas do nosso convívio ali, nutricional, né? Consultório, rede social, né? Ou o cliente que entra em contato por telefone, vai falar com a gente, ou no WhatsApp ali, já que é uma explicação prévia de valores, de se atende ou não atende, aquela classificação de paciente, gestante ou criança. Então, falar, saber se comunicar, saber respeitar o paciente em primeiro lugar. Então, seria isso mesmo. Então, isso seria habilidade de comunicação interpessoais, né, do nutricionista. Então, eu vi toda essa explicação nesse site, né, e consegui aprender bastante. O artigo era bem extenso, eu dei uma resumida, mas o artigo era bem extenso e bem autoexplicativo, assim. Dá pra entender bastante, tá bom? Obrigada!